olharão para aquele que transpassaram. Meu irmão, minha irmã, nesta Sexta-feira Santa, segundo dia do Tríduo Sacro, a Igreja nos chama a fazer penitência, jejum e abstinência de carne. Abrimos nossos ouvidos para acolher a narrativa da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulos 18 e 19. Todo fiel católico é chamado a praticar, não somente nesta Sexta-feira Santa, mas em todas as sextas-feiras do ano, a penitência. Pela penitência, somos convidados a dedicar um tempo especial à oração ou à prática das obras de piedade e caridade em favor do próximo, como, por exemplo, as obras de misericórdia, corporais e espirituais. Recordemos estas ações que nos ensinam a praticar a virtude da religião. São obras de misericórdia corporais. Dar de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, dar roupa a quem pouco ou nada tem, acolher ou dar abrigo aos peregrinos, cuidar ou visitar os doentes e encarcerados, libertar os oprimidos ou escravizados e sepultar os falecidos. São obras de misericórdia espirituais. Oferecer um bom conselho, ensinar os que não sabem, corrigir os que erram, consolar os aflitos, perdoar as ofensas, suportar as fraquezas do próximo, orar pelos vivos ou defuntos. Diante do contexto atual, algumas dessas ações não são viáveis no momento, por conta dos avanços desta pandemia. No entanto, há como praticar muitas delas, pensando sobretudo no bem do próximo e na necessidade de uma conversão diária. Os fiéis católicos, maiores de idade, até os 60 anos, devem praticar a lei do jejum, que consiste em abster-se de uma refeição completa, tendo ao longo deste dia uma refeição completa e 2 menores. Em outras palavras, alimentar-se do que é necessário, sem gula ou ansiedade, sem exageros, buscando a moderação do corpo e do espírito, e por meio do jejum, unir-se mais proximamente aos irmãos e irmãs mais necessitados, que não têm como garantir a sua própria subsistência. Pelo jejum, evitamos a ganância, a fartura e a excessiva preocupação com as coisas materiais, para buscarmos em Cristo a sobriedade, a liberdade e a humildade, para viver sem ostentação, sem vaidade e sem luxo. Pela lei disciplinar da Igreja da abstinência de carne, nós e os maiores de 14 anos de idade evitemos nos alimentar de carne em respeito ao maior sacrifício que houve nesta terra, por aquele que se fez o Cordeiro sem mancha, sem pecado, capaz de nos libertar do mal, do sofrimento e da morte. Perdoe meus irmãos e irmãs que pensam contrário, mas ao deixar de comer carne, não ficaria bem que comêssemos neste dia bacalhau. Com bacalhau em nossas mesas, quem vai sentir a falta da carne?
Deixe o bacalhau para amanhã, então, no dia de sábado, mas não hoje. Hoje é Sexta-feira Santa. Busquemos entender e compreender o ensino da Igreja. A Igreja nos chama pedagogicamente a dar um valor espiritual à refeição que hoje fazemos, procurando viver, procurando nos alimentar de modo sóbrio e humilde. Não é dia para sobremesas, comidas que ostentam ou que nos desviam do verdadeiro sentido que este dia quer nos transmitir. Dia de viver a profunda tristeza pela morte de nosso Senhor. Gostaria até de perguntar: será que, em memória aos nossos entes queridos, naquela semana que nós passamos de luto pelos nossos familiares, alguém faz festa em casa? Alguém faz bacalhoada em casa? Alguém faz banquete em casa para celebrar? Ficaria muito estranho, não é da nossa cultura. Embora possamos ver isso em outras culturas e em outros países. Esta Sexta-feira Santa é para nós dia de bater no peito em profunda tristeza e contrição pela morte de nosso Senhor. Dia de chorar e recordar-nos nossos entes queridos já falecidos, que já experimentaram em seu corpo a morte com Cristo. Choremos também as dores dos que sofrem, das vítimas desta pandemia cruel e avassaladora, mas choremos também a dor dos que não têm o que comer dignamente em suas mesas. Choremos o nosso egoísmo e fechamento aos que mais necessitam da justiça divina que devemos praticar. Não choremos apenas a nossa ausência em nossas assembleias comunitárias, orantes e celebrativas, mas choremos também o distanciamento que existe no mundo, de nossa parte ou daqueles que pouco fazem ou minimamente se importam pelo bem do outro, que é templo de Deus para nós. Olhemos para dentro de nossas casas. Lá encontraremos o rosto do Cristo que sofre e necessita da nossa caridade. Meus irmãos, a paixão e a morte do Senhor, cuja memória hoje fazemos de modo pleno, se verifique realmente na mudança de nossas ações e nossos gestos. O velho homem e a velha mulher que habitam em nossas posturas devem morrer em Cristo. Nele coloquemos a nossa fé e a nossa esperança. Não sejamos apenas cumpridores e repetidores de obrigações cristãs, mas enquanto discípulos que desejam trilhar mais de perto os passos da paixão dolorosa de nosso Senhor, não temendo a cruz que pesa sobre nossos ombros. Permitamos que o amor de Cristo manifestado na cruz cure nossas feridas e enfermidades, e com a Virgem das Dores trilhemos o vale de lágrimas para um dia chegar ao jardim do Deus eterno e imortal. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós.